Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste áudio nós vamos tratar um pouco acerca da teologia, principalmente no que diz respeito à ressurreição de Jesus. Estamos colocando como fonte a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, onde ele se pergunta sobre a necessidade da ressurreição de Cristo. Ora, sabemos que a ressurreição de Cristo é expressamente declarada, na Sagrada Escritura e, inclusive, foi incluída pela Igreja, em todos os símbolos com o dogma fundamental da nossa fé. Então, símbolos são justamente o credo que rezamos na Santa Missa. Principalmente aos domingos somos chamados a renovar a nossa fé. Então, Santo Tomás vai tentar explicitar acerca do que nós rezamos, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, qual a necessidade de Cristo ter ressuscitado? São Tomás coloca 5 pontos. O primeiro, ele diz que era para a manifestação da justiça divina, a qual pertence louvar aqueles que voluntariamente se humilharam por Deus. Cristo, pela caridade e obediência a Deus, sofreu a morte humilhante na cruz. Portanto, era necessário que Deus o exaltasse com uma ressurreição gloriosa e triunfante. A primeira causa é para manifestar a justiça divina, por todos aqueles que voluntariamente se humilharam por Deus. Isto nós podemos entender os profetas, desde o Antigo Testamento, que passaram por grandes humilhações, foram provados, isto tudo por causa de Deus. Quando lemos a história de Moisés, os padres da igreja, como São Gregório, gostava de dizer que Moisés é a figura mais próxima a Jesus, do Antigo Testamento. Pois Moisés ele manifesta claramente no livro do Êxodo aquela figura do mediador, o mediador entre o povo e Deus. Quem vai exercer essa mediação de forma perfeita será Jesus. E percebemos a dificuldade de Moisés, a incompreensão de Moisés, que Moisés tem por parte do povo. O povo o tempo inteiro fica indignado com Moisés e foi muito humilhado. Moisés foi... aquelas reclamações são duras quando lemos no livro do Êxodo. O povo que diz a Moisés que estavam melhores no Egito como escravos e agora vieram para o deserto para morrer. Então aquilo devia causar grande tristeza no coração de Moisés, ouvir aquelas murmurações. E Moisés passou pacientemente por meio dessas provações. Deus castigou o povo, pois não reconhecia a sua grandiosidade e, por sua justiça, Deus assim castiga os maus. A reclamação, de fato, ela é um grande mal para a nossa vida interior, quando reclamamos. Isso demonstra a nossa falta de gratidão com a bondade divina, até mesmo nos sofrimentos que passamos. Deus está cuidando de nós. Então, Nosso Senhor, ele ressuscita para ser assim um ato de justiça, um ato de justiça por todos aqueles que voluntariamente se humilharam, tal como Nosso Senhor foi humilhado. E passando por todos os profetas, Jeremias, Isaías, Daniel, vamos percebendo todo o Antigo Testamento, Ezequiel. Estes homens, a história de Macabeus, por exemplo, a grande perseguição, as grandes guerras, os martírios daqueles homens que se tornaram fiéis a Deus, morriam não por causa de uma terra,
não por causa de um país. Morriam pela causa, acima de tudo, Deus. O primeiro mandamento da lei, da Torá, amar a Deus sobre todas as coisas. Era um povo que acreditava que realmente haviam de amar a Deus acima até mesmo de suas próprias vidas. É por isto que Jesus leva à plenitude esses sacrifícios que eram doados a Deus, porém de forma imperfeita. Nosso Senhor vai elevar à perfeição esta vontade de que esses homens no Antigo Testamento desejavam se unir a Deus, desejavam ser porta-vozes de Deus. E de forma plena, Nosso Senhor vai manifestar a sua glória, acima de tudo, aquela que representa o pequeno Israel, Nossa Senhora, a Virgem Maria. Por ato de justiça divina, Nossa Senhora foi aquela que voluntariamente mais se humilhou por causa de Deus. Deus deu a maior glória a Maria. Não teve nenhum profeta do Antigo Testamento que tenha tido uma glória maior do que Nossa Senhora. Nenhum santo na história da igreja teve uma glória maior do que Maria. E mesmo Nossa Senhora, tendo a maior de todas as glórias, em todos os momentos, Maria Santíssima sempre se humilhou. E por isto, a ressurreição gloriosa de Jesus, quando Nossa Senhora participa do ato supremo de humilhação do seu Filho, ela participa desse despojamento de que Cristo despoja-se do seu poder divino na cruz para igualar-se a nós por meio do sofrimento. Nossa Senhora deve passar junto com o Filho essa kenosis. Ela deve abaixar-se junto com Jesus, a Santíssima Virgem, aquela mesma que escutou de um anjo dos céus que aquele que seria gerado no seu seio é o Filho de Deus. Portanto, a ressurreição é um ato de justiça, acima de tudo, para mostrar a todos, e principalmente aqueles que sofreram, tal como Nossa Senhora, tal como São João, tal como as santas mulheres no alto da cruz, Nosso Senhor quis dar a eles um ato de esperança. Nosso Senhor quis dar a eles um ato de gozo, de consolação. Se eles passaram por grandes provações por causa de Deus, agora na ressurreição eles eram consolados por Jesus. E assim São Tomás diz, era necessário que Deus o exaltasse com uma ressurreição gloriosa e triunfante, tendo em vista que ele passou e sofreu a morte humilhante na cruz. Então, Nosso Senhor teve assim de demonstrar a sua glória como ressuscitado, tendo demonstrado o seu amor como crucificado. O segundo ponto vai dizer Santo Tomás que foi para a necessidade da ressurreição, para confirmar nossa fé na divindade de Jesus Cristo, ante o maravilhoso milagre de sua própria ressurreição. É por isso que São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Portanto, o segundo motivo é para confirmar a nossa fé na divindade de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos questionar acerca da natureza divina de Cristo. Como uma criatura, todas as criaturas conhecem a morte. Mas Ele, que é Deus e não uma criatura, pode entregar a sua vida e retomá-la logo após. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou muitos mortos. Esses mortos, que eram criaturas, foram ressuscitados pelo poder de um outro e não pelo poder de si mesmos. Foi por causa do poder de Jesus. E Jesus ressuscitou esses mortos para que essas ressurreições fossem figuras daquela ressurreição que ele mesmo faria consigo. Ninguém chegou no túmulo de Jesus e o levantou. Muito pelo contrário. Ele mesmo, por si, levanta e retoma a sua vida corporal.
sensível. Então, isto é de impressionar. Isto, de fato, é de fazer aumentar a nossa fé ainda mais. Jesus, então, uma das causas da ressurreição de Nosso Senhor é que nós creiamos na sua divindade. Ele realmente é Deus. Não é uma criatura, não é um fundador apenas de mais uma religião no meio do mundo. Ao contrário, ele é aquele que fundou a única e verdadeira religião, que é o catolicismo. E por isto mesmo nós professamos a fé em que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. E não é uma ressurreição aparente, como os hereges afirmaram. Ele de fato ressuscitou, o corpo físico de Cristo está ressuscitado. Obviamente que passou por uma transformação gloriosa. O corpo de Cristo agora participa daquela perfeição de sua alma, o estado de sua alma gloriosa. Então o corpo de Nosso Senhor, mesmo que as portas estejam fechadas, né, ele pode passar a porta, as portas fechadas. Nosso Senhor com o seu corpo pode de um minuto, né, estar lá conversando com os discípulos de Emaús e depois, em minutos depois, Nosso Senhor aparece lá do outro lado, em Jerusalém. Então, a velocidade, né? Então, o corpo de Cristo participa daquelas perfeições em que a sua alma lhe comunica. Assim também os nossos corpos. No dia que nós ressuscitarmos, eles serão tais como o corpo de Cristo, né? Não estará preso a esses limites físicos e materiais que nós nos encontramos no atual estado. Então, nosso corpo será transformado por uma mudança em que ele será elevado, será um corpo glorioso, né? Assim a igreja diz. Então ele vai participar, né, dessas qualidades mesmo de nossa alma, e Nosso Senhor assim ressuscita para confirmar a nossa fé na sua divindade. E Jesus apareceu, né? Então as Escrituras dizem isto com muita veemência, que o Cristo apareceu para uma multidão de pessoas. Então, nessa oitava de Páscoa, Jesus andou aparecendo para muita gente, né? Então, muitas pessoas viram Jesus ressuscitado. A sua ascensão é a mesma coisa. Muita gente viu Jesus subindo para os céus. Então, era muito difícil para os judeus conseguirem combater aquele fato, né? Aquele episódio, onde mais tarde os próprios apóstolos descobriram que os soldados foram subornados pelos judeus para afirmarem que os discípulos tinham ido lá roubar o seu corpo. Se os discípulos souberam disto, é porque, com toda certeza, estes soldados foram e mais tarde assim confirmaram e confessaram o seu próprio erro, né? Então percebemos que o fato da ressurreição de Jesus estremece os judeus. O fato de ver os apóstolos realizando as mesmas obras de Jesus também estremece os judeus, porque isso demonstra a autoridade da fé, né? Então, o Cristo comunica-nos uma graça por meio de uma fé divina, né? Então, Deus nos dá um dom extraordinário. E por isso, crer na ressurreição de Jesus é fundamental. É fundamental porque, se Jesus ressuscitou, nós entendemos muito bem que existe uma outra natureza diferente nesta humanidade, em que nenhum homem possui esse tipo de poder como tem Jesus Cristo. Então nenhum fundador pode se igualar a Jesus, né? Maomé, Buda, nenhum desses homens podem chegar nem aos pés de Jesus, muito menos chegaram aos pés dos apóstolos, né? Quiçá Jesus Cristo, né? Então, até os apóstolos foram muito maiores do que um líder desses, né? Um apóstolo Paulo, um Pedro, exterminaria um Maomé, exterminaria um Buda, um Allan Kardec, em minutos, em segundos, né? Então, os grandes santos fizeram isto na história da igreja. São Vicente Ferrer converteu em uma missão que ele teve, né? Passou pelo sul da França e tinha um monte de do sul da Espanha,
Tinha um monte de muçulmanos no sul da Espanha, e quando ele chegou lá, ele converteu 2.000 muçulmanos de uma vez só. Então era uma coisa incrível, né? Os santos, por meio dos milagres, por meio da eloquência, e argumentavam, demonstrando a coerência que havia na própria revelação, e também desmontavam os hereges, né? Demonstrando a incoerência que havia nessas pseudo-revelações, onde estas, ao invés de elevar a natureza humana, ao invés de se encaixar com a mesma, né, com a lei natural, ao contrário, estas não se encaixam com a lei natural e muito menos aperfeiçoam a lei natural como a lei divina faz, né? Então os santos tinham muita facilidade para fazer tal coisa. Então o segundo motivo é isto, né? A causa da ressurreição de Jesus foi para confirmar a nossa fé na sua natureza divina, né? A terceira era para elevar a nossa esperança, diz São Tomás. Pois ao ver Cristo ressuscitado, que a nossa cabeça esperamos ressuscitar também. Quando perdemos os nossos entes queridos, nós somos tomados por uma tristeza. E essa tristeza pode fazer muito mal à alma humana. E curiosamente, os rituais da igreja, quando nós fazemos o ritual da encomendação, o texto que o ritual coloca são textos em relação à morte e ressurreição. Então é muito comum a gente pegar o ritual e tem lá a ressurreição de Lázaro, né? Nós vemos a ressurreição de outros episódios, como aquela jovem de Naim que Jesus ressuscita. Então é curioso, né, perceber que a gente está enterrando uma pessoa e a própria liturgia da igreja está sugerindo o texto falando da morte e ressurreição, né? Isso é muito interessante, porque nesse momento exigente em que colocamos o corpo debaixo da terra, e a cena mesmo da morte ela é muito forte, né? Em que aquelas pessoas, os entes queridos, que depositam aquele seu parente, tantas vezes conviveram juntos, olharam aquela face, né? Tocaram aquelas pessoas, tiveram tanto carinho por elas, e é muito forte ver que esse corpo será destruído. Nós vamos colocar esse corpo dentro de um sepulcro, vamos enterrar debaixo da terra. Então isso de fato é uma violência à nossa natureza, e a morte é um dos maiores golpes gerados pelo pecado original. A morte de fato é terrível. Por isso que Jesus quis passar pela morte, Jesus quis ser castigado por ela, Jesus quis que Maria Santíssima passasse pela dor de perder um filho, porque Nosso Senhor não é indiferente a nossas dores. Deus se compadece de tudo que a gente sofre. E a ressurreição de Jesus vem trazer um alento, uma esperança, uma consolação, quando nós enterramos os nossos pais, os nossos avós, e às vezes, lamentavelmente, até pessoas que enterram seus próprios filhos. E a ressurreição ela vem como que um chamado do alto, né? Porque ao mesmo tempo que é difícil a gente colocar um corpo debaixo da terra, e pensar depois, né? Psicologicamente a gente fica muito abalado, agitado, né? E pensar que a minha mamãe, meu papai, né? Aqueles vermes vão devorar o seu corpo, né? E a gente ir embora para casa e ter a sensação de tê-los deixado lá dentro do cemitério, isso parte, né, a alma ao meio. Mas a gente, pela fé, né, pela fé católica, nós sabemos que a pessoa não está mais lá, né? Então aquilo é só o corpo, é só a matéria. Por isso a falta da fé, ela de fato causa grandes danos à vida interior. Porque alguém que não tem fé, alguém que acredita que a vida foi apenas no seu aspecto físico,
e temporal, eu acredito que é algo que desespere a qualquer um. Mas a fé, ela vem em socorro de nossas fraquezas, né? Então, nós sabemos daquelas coisas que não se veem. Então, como nós sabemos daquilo que Deus nos revelou, e a revelação, ela é um oxigênio para nós, enquanto nós somos asfixiados pelo sofrimento. E a gente pode dar uma respirada, né, quando a gente lembra desses dogmas da fé. E aí a gente sabe muito bem que aquele corpo foi abandonado pela alma. E a inteligência, a vontade, que são a nossa semelhança para com Deus, nenhum animal tem inteligência e vontade, e isso nos assemelha a Deus. Nenhum animal tem a capacidade de amar. Esta criatura que tem a capacidade de eleger, de inteligir, né? Agora ela está indo ao encontro de Deus, ela está no purgatório, ou se ela é santa, ela já entrou no céu. Então nós nos unimos, por isso tem a missa de sétimo dia, né? Nós vamos rezar lá naquele luto, nós vamos nos unir e vamos rezar por estas almas que se partiram. E vamos rezar pelo consolo dela, para que ela se liberte do purgatório, por exemplo. Nós vamos oferecer missas gregorianas para estas almas, né? Então, missa gregoriana é um mês de missa oferecidas por elas. E sem dúvida que quando alguém vai fazer a exumação dos ossos dos seus entes queridos, também parece que a dor se renova, né? E aí nós somos chamados a crer, né, que esse corpo vai ressuscitar. Esse corpo vai ser muito mais belo do que antes. Santo Tomás diz isso, né, que a beleza dos corpos na ressurreição vão ser muito superior ao que já o são agora nesta vida, porque os nossos corpos trazem sensivelmente também as fragilidades do pecado original. São Tomás ele estipula que nós teremos a idade da perfeição, e ele acha que a idade da perfeição foi a idade que Jesus morreu, com 33 anos. A nossa beleza vai ser a beleza de uma pessoa de 33 anos, quando nós ressuscitarmos. Mesmo os velhos, né, vão ter a beleza de alguém que tem 33 anos, diz São Tomás. E a ressurreição dos corpos, né, é algo que nós temos que resgatar nas nossas meditações, até para que a gente consiga utilizar disso racionalmente quando enterrar os corpos de quem nós amamos. Sempre vai ser difícil, mesmo entendendo, né? Então isso é só para consolar mesmo, né? Para que a gente não caia no desespero, porque o desespero é um atentado contra a fé, né? Então, por isso que esses auxílios que Deus está nos dando pela revelação é para sustentar o nosso coração nos momentos de fragilidade. E a fé vai dando os auxílios divinos, né, para que a fortaleza, o dom do Espírito Santo, venha elevando a natureza humana diante dos sofrimentos da vida, e ela consiga passar por estas provas, e entendendo que estas são provas que a alma ela é submetida depois da vida de pecado. Não que Deus tenha inventado essas provas, né? Mas essas provas foram necessárias para a nossa salvação. Então, se não houvesse o sofrimento, nós seríamos muito mais obstinados ao pecado do que nós já o somos. Mesmo morrendo, mesmo acontecendo doenças e desgraças, nós não largamos o pecado. Imaginemos se não houvesse sofrimento na natureza humana. O homem seria muito mais orgulhoso, muito mais soberbo, muito mais prepotente. Então, esse terceiro ponto ele é bem forte, né? Ele é bem forte porque ele toca numa chaga, numa doença da nossa alma também, né? A questão da morte, né? Dos nossos... quando nós enterramos os corpos dos nossos entes queridos, né? Nós sabemos que os pagãos eles não tinham cuidado com os corpos, das pessoas que morriam.
cremavam, né, queimavam. A igreja libera até as pessoas cremarem e tal, mas o critério é que a pessoa tem que ser enterrada, aquele pó. Mas se recomenda que não se faça cremação, né? O ideal é que se enterre mesmo, até pela dignidade do corpo, né? Então, os cristãos em Roma, mesmo os corpos dos pagãos, eles começaram a fazer cemitérios. E até os pagãos depois foram entendendo a dignidade do corpo humano, quando viram os cristãos enterrando, né? Então eles achavam aquilo bem curioso. A caridade cristã, que era uma das obras de misericórdia, né? Que é enterrar os mortos. Então os cristãos eles iam e iam recolhendo os corpos, até mesmo dos pagãos, e enterravam. Isso também ajudou a amolecer o coração de muitos romanos que não gostavam dos cristãos. No momento de fragilidade e dor, né? Isso consolava, trazia consolação. Essa obra de misericórdia ela não pode ser esquecida por nós, né? Assim, lembrando de que esses corpos um dia estarão viventes novamente, né? Então nós que tratamos com carinho o corpo dos nossos, né? Como os santos, as relíquias, nós guardamos as relíquias dos santos, beijamos as relíquias, né? Uma vez eu vi uma cena muito bonita, né? Então isso remonta, né, o que nós fazemos com a veneração das relíquias dos santos. Eu vi uma jovem que visitava o túmulo de sua mamãe e ela, com muitas lágrimas, com muito amor, muito carinho, né, ela beijava o túmulo, né? Aquele beijo, né, é um símbolo, é um sacramental, podemos assim dizer, de amor, né? Então aquilo representa muita coisa, né? Não é apenas um gesto físico, aquilo tem uma carga espiritual muito forte. É uma união mesmo. E eu não tenho dúvida de que aquele ato, né, gerou consolações para a alma da mamãe lá no purgatório. Eu não tenho dúvida de que o sacrifício, né, daquela jovem que estava padecendo pelo sofrimento da perda, Deus recolheu a dor, as lágrimas daquela menina e levou como consolação e ainda mais redimiu a alma daquela mãe no purgatório, arrancando as nódoas do pecado, né? Então olha que graça, né? Quando nós estamos unidos a Deus, estamos em estado de graça, né? Até os nossos sofrimentos vão ser utilizados pelo Espírito Santo para com os nossos irmãos, com os nossos pais que estão sofridos lá no purgatório. Deus recolhe esses sofrimentos nossos para atenuar o sofrimento dessas almas e diminuir o tempo delas no purgatório. Então essas coisas têm que ser resgatadas por nós. Esse sentido sobrenatural da vida, nós não podemos perdê-lo. Será muito duro se nós esquecermos aquilo que os santos nos ensinaram acerca da morte, né? E temos que nos preparar para ela, para a morte. E não tem um livro melhor para os que estão vivos do que o de Santo Afonso de Ligório, A Preparação para a Morte, né? Então, é um clássico. O quarto ponto que trata São Tomás, ele fala a necessidade da ressurreição como exemplo da nossa ressurreição espiritual para a vida da graça, a fim de que, mortos para o pecado, elevemo-nos com Cristo a uma nova vida, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 11. Ressurreição espiritual, né? Nós celebramos o Tríduo Pascal, né? A Páscoa significa a passagem da morte para a vida. Isto representa a passagem que nós temos de fazer da vida de morte, que é o pecado, para a nova vida. Esta nova vida que Cristo manifesta em seu corpo glorioso. É bem certo que depois do pecado, as nossas almas, que antes eram um jardim de Deus, agora se tornou um lugar de morte, tal como o sepulcro. As nossas almas é bem representada pelo Santo Sepulcro, onde Jesus é depositado. E a alma em pecado mortal, se ela de fato é um sepulcro, os sacramentos como o batismo e como a confissão vão gerar dentro da alma esta nova vida. Jesus se levantará. Jesus estará como vivente em um lugar onde esteve a morte.
E por isso a ressurreição ela traz para nós esse sentido espiritual de que nós queiramos abandonar esse sepulcro da morte, que é o pecado. São Paulo mesmo diz que o salário do pecado é a morte. Então, que nós façamos de nossa vida interior não um lugar em que cultuamos os mortos, cultuamos a morte, cultuamos um cadáver. Uma pessoa que não tem vida espiritual, que não tem a vida da alma, é um cadáver ambulante, porque ela não tem mais nada dentro dela mesma. Só tem o que é físico, ela é oca, né? Jesus mesmo chamou assim os fariseus, que eles eram sepulcros caiados, né? Porque por fora pareciam ter vida, por fora pareciam ter uma boa aparência, mas por dentro estavam mortos. Nós não podemos ser sepulcros, né? Ao contrário, nós somos sacrários, vivos, o tabernáculo de Deus. Então a graça faz com que Deus habita dentro de nós, como no tabernáculo, como no sacrário, como no seio de Maria. É Ele que está em nós, ressuscitado, né? Ele está em nós ressuscitado, glorioso, tal como está assentado à direita de Deus, com todo o poder. Mesmo os mártires que estão subjugados pelos seus inimigos, eles perseveram na paciência por causa deste poder do Cristo ressuscitado. Eles usufruem desse poder de Cristo, que concede a eles a fortaleza mesma que teve Jesus ao enfrentar o Calvário. Então, por isto, nós temos de encontrar na ressurreição de Jesus motivação para que nós vivamos esta nova vida, para que nós vivamos a vida mística, a união gloriosa com Jesus, e Jesus quer nos elevar em uma purificação interior, a fim de que nos assemelhemos como os santos se assemelhavam àquela glória do ressuscitado. O semblante dos santos traziam um rosto transfigurado, de sofrimentos, de cansaço, mas também por detrás daquele cansaço e sofrimento se via nos olhos, nas palavras, nos gestos, a delicadeza da paz, aquela paz de Cristo ressuscitado. Se via uma esperança sobrenatural, se percebia que naquela cruz havia alguém que venceu a morte. Então os santos, eles traziam a glória de Cristo ressuscitado para todos os ambientes. Por isso mesmo que os santos tinham uma boa dose de otimismo. Os santos levavam a esperança para onde eles andavam. Os santos geravam a coragem diante dos maiores inimigos. E assim eles traziam esta força que vem daquele que venceu, a morte. Então é importante esse quarto tópico também, a nossa ressurreição espiritual, e devemos pedir esta graça a Deus. E o quinto, último, São Tomás fala que era para completar o mistério da nossa redenção, promovendo-nos ao bem com a sua ressurreição, depois de nos libertarmos do mal com a sua paixão. Então nosso Senhor, ele completa o mistério da nossa redenção quando ele ressuscita, promovendo-nos assim ao bem. Então é por causa da ressurreição de Cristo que hoje nós temos a graça em nossas almas, trazidas pelo batismo, onde somos mergulhados na sua morte e ressurreição. Então, esse estado glorioso que está Cristo à direita de Deus, ele nos comunica pela vida sacramental. O início da vida divina dentro de nós, a vida divina que vai transformando a nossa natureza humana. E já aqui, neste vale de lágrimas, já experimentamos as consolações celestiais. Já aqui, Cristo comunica-nos a glória do paraíso. Já aqui os santos manifestam o poder divino, mesmo dentro da fragilidade humana, mesmo dentro de perseguições, mesmo dentro de sofrimentos. Os santos são capazes de manifestar o poder de Deus, o poder divino, a glória do ressuscitado. Os santos, inclusive, são capazes de levantar os mortos dos seus sepulcros, ressuscitar, como São Bernardo fez com tantos cadáveres, Santo Antônio de Pádua a mesma coisa, Padre Pio, e assim
Nosso Senhor, no quinto ponto que apresenta São Tomás, que é a ressurreição, ela completa o mistério da redenção, né? A finalidade não era a cruz, a finalidade era a ressurreição. E o segredo para que nós perseveremos no sofrimento é que não tenhamos como fim a cruz, mas o nosso fim é o céu. Tal como o fim que nosso Senhor buscava era a ressurreição. Então, o segredo para que nós possamos deitar na cruz que Deus reservou para nós é crer no prêmio, é crer nas consolações, é crer justamente na gratidão que Deus terá por um ato de amor tão grande como tivemos. São Paulo mesmo, quando depois de tantos combates e batalhas, como alguém que já estava mirando o céu já há muito tempo, São Paulo vai dizer, né, combati o bom combate e agora me será dada a coroa da justiça, uma coroa de glória. Os mártires, eles combatem nas arenas, diante dos leões, das feras, dos flagelos, e combatem arduamente com os olhos fixos, não nas feras e não nos seus inimigos, mas os seus olhos estão fixos na multidão dos anjos que esperam e torcem para a vitória destes, né? São Paulo mesmo diz, né, que aqueles homens que correm no estádio atrás de uma medalha, né? E assim ele faz a comparação que nós corremos não atrás de uma medalha que perece, mas nós corremos atrás do prêmio, né, que é a nossa salvação, é a glória dos céus. Então há muitos combates, né, que devemos travar, mas o segredo de nunca perder o otimismo nesse mistério de redenção e cruz é ter os olhos fixos no paraíso, é ter os olhos fixos no céu. Na história dos mártires é comum ver alguns relatos, né, de que a Virgem Maria se antecipa, Jesus também, os santos anjos, e eles são consolados como que o céu já vem como que abrindo as portas para eles, e que eles vejam ainda mais do que querem ver, e por isso morrem porque eles querem ver o céu, né? O caso de Santa Filomena, o arcanjo Gabriel aparece, Nossa Senhora, né? O caso de Santo Estevão, né? Ele mesmo, antes de morrer ali, ele contempla o céu aberto, né? E Jesus à direita de Deus. E assim os mártires são como que sustentados por esse desejo de ver a glória de Cristo ressuscitado. Então, que a ressurreição seja para nós o fim, né? Nós queremos a nossa ressurreição. Nós lutamos para que nós também venhamos a vencer a morte e o pecado. Então são esses 5 pontos apresentados por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica e que o padre trouxe hoje como uma formação teológica para nós, e que pode ajudar um pouco esse período pascal em que estamos vivendo. Que assim vivamos uma alegria sobrenatural, que nós cristãos sejamos reconhecidos não por uma alegria carnavalesca, né? Uma alegria de carnaval, uma folia, né? Uma alegria sensível, mas que nós sejamos reconhecidos por uma alegria sobrenatural. Depois de tanta generosidade, como uma Madre Teresa de Calcutá, como São Francisco de Assis, como São Francisco Xavier, homens que se imolaram pela salvação das almas, depois de uma vida tão abnegada, que as pessoas reconheçam que em nós habita uma alegria que não é natural, né? Isto era comum na vida dos santos. Que Cristo ressuscitado nos traga então esta alegria sobrenatural do paraíso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.